sexta-feira maravilhosa de pura libertação, aprendendo com Jesus a como vencer na vida. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós precisamos entender, igreja, nos dias de hoje, a bondade de Deus. Há muitas pessoas que estão fora do centro da vontade do Senhor. Às vezes estão vivendo em suas vidas crises, estão vivendo na enfermidade, presas por alguma situação. E Deus, Ele quer provar para nós a bondade dEle. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo aquele que quer mudar o quadro da nossa história. Ele continua sendo bom, continua sendo fiel. E aqui no versículo 7, nós vamos aprender aí pedacinho por pedacinho, tá bom? Que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui nesse versículo 7, nós temos aí alguns passos para nós experimentarmos a bondade de Deus. Qual o primeiro passo? Está dizendo aí, pedir. Nós temos que pedir, irmãos, mas o pedir não é simplesmente: ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, me dá. Igual aquela criança pirracenta de mercado. E não, né? Nós não podemos ser dessa forma. Qual é a forma que Deus responde a oração? Através da fé. Quando você acredita que realmente Deus pode te dar algo, aquilo cresce dentro de você, do teu coração, e aquilo se mistura com a fé, e você consegue alcançar o objetivo. Então, Jesus está dizendo aqui, pedi. Mas não é simplesmente chegar na igreja, ou na sua casa, ou no lugar que você estiver, olhar para o céu e falar: ah, Senhor, eu estou precisando disso. Tem muita gente que vive uma vida inteira pedindo e não recebe nada. O Tiago, ele fala: pedir e não receber porque pediste mal. Ou seja, o que é pedir mal? É pedir sem entendimento. Tem gente que acha que a vida com Deus é como pintado nos desenhos, né? Que a gente não vai ter infortúnios, que a gente não vai sofrer perseguição. Quando se fala de prosperidade, não, a vida com Deus, eu vou lá, faço um voto, faço um sacrifício, eu vou nadar em dinheiro, ou tio Batista. Não. A prosperidade verdadeira, ela vem quando nós temos a bênção de Deus em tudo aquilo que fazemos. Não falta pão na nossa mesa, não falta uma porta aberta, não falta um socorro de Deus. Isso mostra que a pessoa é próspera. Quando ela tem condição de ajudar alguém, quando ela com fé, ela começa aqui, pedindo com fé: Senhor, a minha vida pode melhorar, e eu creio nisso. Um exemplo de oração, tá? Senhor, a minha vida pode melhorar, e eu creio nisso. Porque a tua palavra diz que eu podia pedir, e eu estou pedindo com fé. Só o Senhor pode mudar a minha história. Só o Senhor pode abrir uma porta. E Deus abre, irmãos. É claro que Ele abre, né? Nós vamos ver que um pouco mais embaixo, né? Como que Deus ele se compara à bondade dele. Ele vai querer ver um filho dele, uma criação dele, alguém que carrega o nome dele na esparrela da vida? Claro que não. Ele quer que você desfrute de uma boa saúde, Ele quer que você desfrute de uma boa prosperidade, mas sem você perder a comunhão com Deus, que é o mais importante. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu já vi casos, eu já contei aqui, né? Da pessoa, acho que foi um caso que eu contei aqui, acho que foi lá no começo do ano, vocês vão lembrar, o caso do Gari que ganhou o Camaro. Vocês lembram que eu contei isso aqui? Sabe, só pesquisar na internet. Alguns anos atrás, quando eu morava lá na Serra ainda, que era pastora lá, teve um caso de um sorteio, que um Gari ganhou o Camaro. Só que um carro, aquele carro, vamos botar aqui uns 15 anos atrás, se já é caro nos dias de hoje, né? Era muito mais caro 15 anos atrás. E ele ganhou esse Camaro. Estava na época do Camaro amarelo, todo mundo tinha o sonho de ter um Camaro é
meu sonho até hoje, mas assunto todo dia. Então vamos continuar aqui. Esse cara aí ganhou esse carro. Então a primeira coisa que ele deveria ter feito, né, na condição dele, ele não tinha condições de manter aquele carro. Ele ganhou no sorteio. Não porque ele teve uma condição, foi lá, comprou e tal. O que ele tinha que fazer? Primeira coisa, tentar vender. Tentar vender, comprar um carro um pouco, né, mais dentro da condição dele, aplicar o dinheiro, comprar uma casa, comprar um imóvel. E o que ele fez? Sem entendimento, sem Deus para dar juízo para ele. Ah, não, vou me mostrar para todo mundo. Entrou dentro do carro, saiu dirigindo, era a sensação de passar. Lá nas menininhas, aquela coisa e tal. O que aconteceu? Bateu com o carro. O carro era muito potente, ele não estava acostumado. Só o seguro do carro. Só o prejuízo do carro foi o seguro que o carro não tinha. Né? O que ele fez? O carro deu uma perda um pouco assim, bem significativa, não valia a pena mais consertar. E aí o preço que ele vendeu a sucata não pagou nem o prejuízo que ele fez no outro carro. Só para você ter uma ideia, depois você pesquisa na internet, você vai encontrar esse caso. Aí o jornalista foi entrevistado, né? E ele falou assim, eu sem juízo, né, em vez de ter deixado o carro quietinho, ter vendido, ter feito outras coisas, não, eu fui me exibir com o carro. Mas eu não tinha ainda a maturidade para ter aquele carro. Então, às vezes, irmãos, é o que acontece conosco. Sem a direção de Deus, a pessoa pede de qualquer forma, ela leva a vida de qualquer forma, e aí ela não consegue provar a bondade de Deus em todas as coisas. Então, Deus ele dá para nós, irmãos, toda a condição que a gente precisa. Só que nós temos que ter o quê? Um entendimento que sem a bênção de Deus, o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é o próprio Deus. Sem essa bênção, a gente não consegue levar uma família à frente. A gente não consegue manter a prosperidade, manter a saúde. Sempre vai vir o ladrão da alegria, que é Satanás, para roubar, matar e destruir. Fora a vergonha que ele ficou, né? Que ficou conhecido, que saiu na televisão, né? Todo mundo viu o Carol dele lá. Aí imagina a vergonha depois que o jornal gosta disso, né? De expor. Aí foram lá entrevistar ele, de cabeça baixa, totalmente envergonhado. E falou, poxa, eu podia ter feito melhor. Tem gente que tem uma oportunidade na mão, né? Mas por falta de entendimento em Deus, não consegue ir à frente. Tem portas abertas diante de nós. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia, ela diz, pus diante de ti uma porta aberta. Mas por falta de entendimento, a gente não consegue enxergar a oportunidade. Às vezes olhamos, sem olhar pela fé, e levamos a vida de qualquer jeito. E a gente não consegue experimentar a bondade de Deus. Então vamos continuar no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. É preciso ter fé. Amém? O primeiro passo para receber a bondade de Deus está aqui. Quando você pedir algo a Deus, creia que Deus ele pode lhe dar. Amém? Creia que para ele não há nada impossível. Segundo passo, ainda no versículo 7. Buscai e encontrareis. Para buscar, irmãos, uma direção de Deus, você tem que ter muita força. Tem que haver esforço. Tem que ter bom ânimo. A gente não consegue vencer na vida desse jeito. A pessoa vai buscar Deus e ela não consegue se desprender do desânimo, ela não vai provar a bondade de Deus. Vai passar a vida inteira buscando, não vai encontrar nada. Vai pedir, não vai receber nada. E aí a falta de entendimento que acontece é o desvio do caminho da Deus. A desvio do caminho de Deus. Esse negócio de igreja não dá certo, né? Claro que não dá. Porque às vezes não coloca o coração. Jesus está dando uma fórmula mágica aqui para a gente, que a gente pode botar assim, amém? Ele está dizendo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então eu vou buscar em Deus uma solução. Deus vai restaurar a minha vida. Deus vai restaurar a minha sorte. Deus vai restaurar a saúde. Deus vai restaurar a minha alma batida. Hoje eu estava assistindo um podcast,
estava falando das doenças. A maioria das doenças do corpo humano, né, quase 99,9%, elas vêm de ordem emocional. Então, a maioria das pessoas que estão passando e estão sendo acometidas por doenças, ela vem de ordem emocional. Não era o crente que estava falando, não, tá? Era o médico. Ele estava falando, pode olhar, às vezes a pessoa está lá guardando mágoa no coração. Né? Jesus, ele adverte através de Paulo, retirai a raiz de amargura. Que ninguém vos engane. Não deixe uma raiz de amargura ficar. As pessoas estão infartando mais cedo. Geralmente alega-se no infarto a velhice, né? Às vezes jovens. Se você pegar a estatística, a maioria dos infartos está acontecendo entre 18 anos e 45. Olha só que coisa. Que as pessoas elas estão colocando sua visão onde não deveria colocar. Você vê muito casamento que, né, está fracassando, o índice de divórcio tem aumentado, o índice de doenças psicossomáticas, consegui falar, tem aumentado muito. A depressão, irmãos, ela vem de um gatilho chamado ingratidão. A pessoa que ela fica acumulando pensamentos de alguém que foi ingrato, ela está alimentando a depressão. É igual alimentar um cachorro de rua, nunca mais sai de sua porta. Já reparou isso? Vai dar comida para você ver. A comida nunca sai da porta, nunca sai da casa. Alimentar pensamentos de ingratidão. Pastor, mas fulano foi ingrato comigo. Todo mundo vai experimentar isso em alguma fase da vida, irmãos. Nós não vamos encontrar uma pessoa 100% boa no nosso caminho. Sempre vai ter aquele amigo que vai ser ingrato com você. Sempre você vai encontrar um parente que vai ser ingrato. Em alguns momentos da vida, o filho vai ser ingrato, a esposa vai ser ingrata, patrão, e sucessivamente. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a Deus. Senhor, eu preciso de alívio, porque está doendo e dói. Regaça a gente. Mas se eu continuar nutrindo isso dentro de mim, eu vou estar alimentando um monstro chamado depressão. E a depressão é o maior ladrão da vida que ele tem. O depressivo não quer viver. O depressivo ele quer ficar isolado num quarto escuro até chegar o momento que Satanás induz ele a tirar a própria vida. Ele começa a perder, na verdade ele começa a perder a visão da vida. Ele vê que nada tem valor. Não é melhor morrer. A gente encontra, aliás, na Bíblia, pessoas que passaram por depressões severas. Né? Isso não é doença da modinha. Não, irmãos. Isso aqui é um ataque de Satanás severo. A gente vê o profeta Elias, depois de vencer uma grande batalha, começou a caminhar sozinho, fora da direção que Deus tinha mandado para ele. O que aconteceu? Ele viu a própria morte. Um homem guerreiro, e o fogo caiu no céu. Um homem que ele diz: não vai chover, 3 anos e meio caiu em orvalho, no sereninho. Um homem que na espada matou 850 profetas de Baal, que fez milagre na casa da viúva, que foi alimentado por pássaros, mas de repente, fora do buscar a Deus, ele pediu no seu último o quê? A morte. O profeta Jonas, a mesma coisa. Não sou melhor que meus pais, vai morrer. A gente vai vendo situações assim, ao longo da história. O Salomão, ele chega numa fase que ele fala: não é vaidade. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver isso. Porque ele fala que tudo é vaidade. Melhor a casa do luto do que a casa da festa. Olha onde o maior rei da história, o homem mais sábio do mundo, olha onde ele se apagou. Nutrindo um sentimento dentro dele que estava corroendo por dentro. Mas é somente quando nós buscamos a Deus que essas coisas vão sendo retiradas. E vamos nos fortalecendo e buscamos com mais ânimo, força. E ele termina o versículo dizendo: pedida-se-vos-á, buscai e encontrareis,
batei e abris, se vos-á. Pastor, mas como que eu bato aqui? Né? Posso bater em alguém? Poder ser pode, mas não deve. Né? Tudo a gente pode fazer, você já reparou isso, né? A Bíblia não proíbe, mas ela diz não convém. Né? Então vamos voltar aqui para a palavra. Aonde eu tenho que bater? Bater significa ter insistência, irmão. Eu estou batendo a porta porque o meu desejo é que essa porta se abra. Então, se eu coloco o entendimento no meu coração, eu quero obter de novo a alegria que um dia me foi tirada, eu começo a bater na porta da alegria. Ela vai ter que se abrir para mim, em nome de Jesus. Pastor, eu era uma pessoa super saudável, mas do nada a pessoa, um monte de enfermidade, um monte de coisa, eu começo a bater na porta da cura. Porque pela palavra, pela promessa, pelo sacrifício de Cristo, pelas pisaduras de Jesus, você já foi curado. Então, às vezes, o diabo coloca uma enganação dentro do nosso entendimento, dizendo que às vezes a cura nem é de Deus para nós. Eu já vi casos, irmãos, né? Estou aqui para falar mal de ninguém, só comentando como já ouvi, de pessoas aceitarem o mal no seu corpo, aceitarem o mal dentro da alma, dizendo que é Deus pesando a mão. Deus está me castigando porque no passado eu aprontei muito. Fala para mim uma pessoa que no passado não deu um lado do passo errado. A gente vai encontrar um monte. Se a gente for olhar para o nosso passado sem Jesus, irmão, foi um erro atrás do outro. E hoje, se a gente não continuar firme com Jesus, vai continuar sendo um erro atrás do outro. Hoje a gente tem que começar a bater, irmãos, e insistir para que portas melhores se abram para nós. Senhor, eu quero começar do zero. Você tem essa oportunidade todos os dias da sua vida. Porque todos os dias, quando amanhece o dia, a noite não suporta segurar o dia tem que romper. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Quando Deus fala em misericórdia, Ele está dizendo, estou te dando uma chance para você acertar tudo. Você pode fazer daquele dia, do seu dia, o melhor da sua vida. Você pode fazer o pior da sua vida. Nós temos o poder das decisões. Porque está dizendo que quando você pede, dá-se usar. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, abrir-se usar. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Isso aqui, irmãos, é uma afirmação. Ele não está dizendo, mas se um dia eu pedir, eu vou receber. Não. Jesus está afirmando para você. Ele está dizendo, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Ou seja, é orar e perseverar. Essa é a chave. Então, se quer provar a bondade de Deus, meu irmão, seu momento é agora. Você vai pedir com fé, vai buscar a Deus, vai insistir em portas boas, mudança de vida. E ele está dizendo aqui no 9: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, deixa eu explicar esse maus aqui. Não é que Deus está falando que você é peça ruim, não, tá? Mas é porque o ser humano, irmãos, a condição humana, às vezes faz o ser humano agir de forma errada. O ser humano, irmãos, é uma mistura, é um kamikaze de emoções. Você pode ver que a mesma pessoa que fala que ama, na primeira briga te odeia. A mesma que diz, te abençoo, mas está pronto não para ver, te amaldiçoa. O ser humano é volútil, muda muito. Então, quando Deus fala que nós, sendo maus, mesmo assim, se um filho nosso, alguém que a gente ama, vir pedir comida, a gente não vai dar pedra. Né? Pedindo algo, eu não vou dar algo que possa fazer mal. Né? A pastora tem 3 filhos. Eu tiro da minha boca para dar para eles. Mas eu tenho as minhas falhas. Eu sou uma pessoa ruim aos olhos humanos. Por quê? Porque eu tenho falhas. Não é que eu sou ruim de matar, de roubar, né? De prejudicar alguém. Mas a minha condição humana, eu posso mudar.
Mas mesmo sendo assim, com a condição humana, eu consigo dar coisas boas aos meus filhos? Quanto mais Deus vai querer, responde, 11. Se vós, pois sendo maus, condição humana, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está onde? Nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Quanto mais Deus, que está no céu, que é dono de tudo, que tem o controle do tempo, que tem a palavra dele revelada aqui para nós. Se a gente que é humano, cheio de falha, consegue fazer coisas boas, imagine Deus, que é o centro da bondade, que é o centro do milagre, que é a própria vida. Deus tem muita coisa para nos dar hoje, irmãos. O entendimento Ele já nos deu, amém? Agora só pega essa palavra, mistura com fé. E Ele diz, dará bens, ou seja, o que você precisa, aquilo que é bom para você, Ele está dizendo, dará bens aos que lhe pedir. Pedir como? Com fé. Olha que coisa linda. Pedir acreditando. Hebreus 11:6, não precisa abrir não, mas você pode anotar. Diz que aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem busca. A recompensa não está na mão do homem, está na mão de Deus que é bom. Um dia falaram assim para Jesus, mestre, o Senhor é muito bom. Aí Jesus fala, eu bom? Por quê? Porque Jesus estava na condição humana. Aí Ele diz, bom a um só, que é Deus, nosso Criador, criou todas as coisas. E se Ele, Criador de todas as coisas, criou tudo que a gente vê, dom de tudo, você acha que Deus não pode criar uma oportunidade para nos abençoar? Aqueles que pedem com fé, aqueles que estão buscando a Deus, buscando a mudança de vida, buscando uma renovação, buscando algo sobrenatural. Você acha que se a pessoa está com perseverança, insistindo ali, você acha que a porta não vai abrir? Claro que vai. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que entender. Primeiro eu tenho que entender. Eu tenho que buscar Deus e depois eu tenho que querer. Entender que eu preciso pedir com fé, buscar Deus com fé e bater com fé. E as portas vão se abrir. Amém? Aí a gente encerra aqui, no 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então Ele está te dando um caminho aqui hoje. Ele está te dando uma direção. Começa a fazer, meu irmão. Não espere que façam primeiro para você. Começa a mudança. A mudança que você busca no outro já está em você. E quando você muda a sua visão, você começa a enxergar até as pessoas diferentes. Aí você olha uma pessoa que te persegue, eu já passei muito por isso, eu falo de carteirinha para você. Às vezes você vê uma pessoa que está te perseguindo do nada. Aí na hora vem aquele sentimento, de ingratidão, de revolta, de chateação, muitas vezes de raiva mesmo, A pessoa está te perseguindo do nada. Mas aí quando você tem a visão espiritual aberta, você entende que aquela pessoa é uma pobre coitada. Por quê? Porque ela está sendo usada como uma marionete. Já viu uma marionete de teatro? Uns fios agarrados e o condutor vai fazendo assim, a marionetezinha, aquela bonequinha, vai mexendo. Já viram isso na televisão? As coisas, então. Aí o diabo usa aquela pessoa para perseguir. Mas na verdade ela é uma pobre coitada. Eu não tenho que ficar com raiva. Eu tenho que ter compaixão. Por isso que Jesus tinha compaixão das pessoas. Porque ele sabia que muitas das coisas que se faziam contra ele, que se falava dele, eram pessoas usadas pelo diabo, presas por Satanás. E se Satanás tem o poder para prender alguém, aquela pessoa está muito na pior. Ele só tem que ficar com raiva. Você tem que falar, Jesus, a minha carne na hora ficou zangada. Mas eu estou percebendo que aquela pessoa está precisando mais de ajuda tanto que eu. Sua visão se abre. Aí você vê que você está tendo essa visão, você já está na liberdade. Amém? Mas aquela pessoa
ela enxerga que tudo é contra ela, não vê as oportunidades da vida. O diabo fica conduzindo ela na tristeza, na derrota, na incredibilidade. E a sua visão se abre, você para de dar importância para o diabo. E quanto mais você dá importância para Satanás, mais ele ganha poder, mais ele ganha força. Então você decide, não, eu vou buscar. Vou pedir com fé, vou buscar Deus, vou cuidar mais da minha vida, vou cuidar mais do meu coração, mais do meu entendimento. Essas coisas passam diante de você, você olha assim e fala, quanto tempo essa pessoa está perdendo? Quanto tempo? Porque não vale a pena, irmãos. Não vale a pena você perder tempo em pensar até em coisas que lhe fazem, que venham contra você. Tenha compaixão, entrega na mão de Deus, irmão. E você segura na mão de Deus e vai ser feliz, vai experimentar a bondade de Deus. Para de ficar alimentando o monstro da ingratidão. Ai, fulano foi ingrato comigo, dei tudo, fiz tudo. Amém. Que Deus te deu condição de você fazer, de dar, de ser melhor. Mas não fica alimentando isso não. Isso vai trazer uma depressão profunda, isso vai trazer câncer, isso vai trazer tumores. Joga essas coisas no lixo. Peça a Deus hoje, Senhor, hoje eu estou batendo a porta para restaurar até a minha alma, para eu poder enxergar melhor, viver a vida com mais leveza. Tem gente que está andando, irmãos, mas está carregando uma tonelada nas costas de preocupações, tristezas, emoções bagunçadas. E Jesus está falando, é só você pedir com fé que eu vou te livrar disso tudo. É só você buscar de todo o teu coração, você vai encontrar. Bate na porta, não insiste, Deus está dando para você. Amém? Então vamos nos colocar de pé agora. Deixa eu orar para você. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, às vezes é até difícil tocar nesses assuntos, porque é uma área muito frágil na vida das pessoas. Porque a gente sabe que palavras têm poder para machucar. A gente sabe quanto é difícil se dedicar, colocar tempo, fazer de tudo, e muitas vezes a gente não receber o reconhecimento, só receber gratidão e até palavras duras. Mas, meu Deus, nós precisamos limpar o coração. A palavra do Senhor diz que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o coração. Porque do nosso coração, ou seja, do nosso interior, procede as saídas da vida. E talvez essa pessoa está tendo portas fechadas, porque no coração só está procedendo dor, tristeza, desânimo. Ela parou até de pedir. Quando são, meu Deus, os relatos de pessoas que dizem, pastor, eu até parei de orar. Até parei de falar com Deus, porque eu peço, não recebo nada. Estou lá na igreja, busco, não consigo encontrar. E parece que as portas são fechadas na minha vida. É só mudar a visão. Comece a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Quem coloca a fé dentro de você é Jesus. Até isso Ele te dá. A fé para crer nele. Olha que coisa linda. Ele é o autor da fé. Então, pela palavra, Ele já plantou essa fé dentro de você hoje. Para você deixar as coisas que atrás ficam e avançar para aquelas que estão diante de você. Como você quer terminar a sua vida? Como você quer que as pessoas um dia se lembrem de você? Às vezes nós não pensamos nisso, mas nós precisamos começar a pensar. Isso vai fazer a gente até orar de forma diferente e falar, Senhor, eu quero mudança de vida, eu estou pedindo isso e eu sei que o Senhor pode mudar. Senhor, eu quero buscar uma intimidade contigo para o Senhor me guiar, me direcionar em todas as áreas que eu precisar. E Deus vai te direcionar. Nunca mais você vai ser escravizado pelas decisões de Satanás. Deus vai te colocar no lugar certo, com pessoas certas, para mudar o seu interior de uma maneira que você nunca experimentou na vida. E aí Ele está dizendo, agora é hora de você bater na porta. A oportunidade, a vida está sorrindo para você. Bate na porta da cura, bate na porta do milagre,
Bate na porta da restauração. Qual é a porta que você precisa? A Bíblia diz que Jesus é a porta que abre todas as portas. Ah, Senhor, mostra-nos agora a direção certa. Meu Deus, o coração está se abrindo. E, meu Deus, muitas vezes, como eu disse na semana passada, às vezes quando chamamos alguém à nossa casa, ou alguém bate a porta da nossa casa e quer entrar, a primeira coisa que a gente fala é: entra, mas não repare a bagunça. A gente tem esse costume: não, entra e não repare a bagunça. Mas Jesus, o Senhor está batendo a porta do nosso coração hoje. Entra e repara a bagunça, sim, para colocar as coisas em ordem, para retirar o que não presta. E a gente não tem ânimo nem de limpar mais a casa, no físico e no espiritual. Ajuda essa pessoa que tem ânimo de limpar tudo agora. Ela está limpando o interior dela. Ela está dizendo: nunca mais eu quero me amarrar nas mãos. Eu não quero raiz de maconha. Eu não quero ter pensamentos de desesperança na minha vida. Não, eu vou esperar em Deus, eu vou ensinar. Eu não vou ficar preso a pensamentos pequenos, dizendo que eu nunca vou ser nada na vida. Não, eu vou ser sim um mais que vencedor para a glória de Deus. Você é aquela pessoa que vou contar testemunho para a glória de Deus. Não vou ficar amarrado com o que as pessoas dizem, as perseguições, as pedras que lançam. Jesus está comigo. E eu vou mudar a minha história. E vou experimentar a bondade de Deus. É o que Jesus quer que você saia daqui hoje recebendo na tua vida. É o que Jesus quer que você mude na sua história. É o que Jesus está intercedendo a Deus por você agora, dizendo: Senhor, abre a porta para aquele que veio lá. Abre a porta para aquela filha. Responda a oração a Deus. O Senhor Jesus está lá no céu intercedendo. Olha, a palavra diz que Ele é sumo sacerdote. A função do sacerdote, caso você não saiba, é interceder pelo povo a Deus. Se Ele é sumo sacerdote, Ele é o maior de todos os sacerdotes. E Ele intercede por nós, a nossa fiel. E Ele ainda deixa o Espírito Santo conosco, para nos consolar, nos aconselhar e a dirigir a nossa vida. Pois o Espírito Santo convence da palavra, do juízo e da justiça. O Espírito Santo que comunica no nosso interior, é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E aí, pedidos vão ser respondidos. As buscas que nós fizermos, nós vamos ter o resultado. E portas vão se abrir. Eu creio nisso. Eu creio, Pai. Tudo que a Tua palavra tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Entrega agora. Minha causa entreguei em Tuas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, para sempre fiel. Levanta a mão direita aos céus. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é para mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é para mim. Pede o que queres e eu te darei, diz o Senhor. Pede com fé agora. Você buscou o Senhor, você vai encontrar. A porta está se abrindo. A visão está expandindo. O coração está até mais aliviado. A esperança está chegando para você. Está batendo a porta, deixa entrar. A alegria quer voltar. Abre a porta, deixa entrar. O Senhor está limpando os caminhos agora. Está tudo embaraçado, tudo amarrado. Pastor, eu fui até feitiçaria, fiquei sabendo. Não esquenta a cabeça disso não. Maior é o Senhor que nós servimos. A Bíblia diz que Ele desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. Pode ter sido a pior das bruxarias, a pior das feitiçarias, Deus continua sendo bom. Ele livra e ensina.
Porque ele diz: nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Então, esse espírito maligno que foi parado para acabar com a vida desta pessoa está desfeito as suas obras agora, em nome de Jesus. Nunca mais você vai controlar pensamentos, sentimentos. Nunca mais você vai fechar a porta para essa pessoa. Você está proibido de tocar no ungido do Senhor. Pai, e assim nós te agradecemos, porque essa pessoa está crendo. Ela vai sair daqui crendo para a glória de Deus. Se você crê, aplauda Jesus bem forte.